Os 47 e 48. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nós somos em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo. Muitas pessoas morrem de fome e muitas pessoas morrem de tantos comer. Quando nós começamos a analisar, a fome é algo triste, é uma tortura que mata. Quando nós vimos nos centros de concentração nazistas, o grande assunto não era a liberdade, o grande assunto era a fome. A terra tem pão, mas esse pão não mata a fome da alma. O maior milagre que nós já conhecemos foi a vinda de Jesus nessa terra. E ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer de mim jamais terá fome. Amém? Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Quem com trovões faz tremer a terra, quem com espanto nos tira o ar, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez. Ordem o nosso caos, quem faz do órfão filho e filha, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Incrível graça é, infalível
incrível amor tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez. Quem é livre glorifica o Senhor. Aleluia! Mateus capítulo 14, quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Diga só ando armado. Isso. Se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, diga para ele aí, está dando mole, hein? Como é que vem para a igreja sem Bíblia, irmão? Meu Deus do céu. É igual você ir para um churrasco e eu te oferecer uma colherzinha de plástico para você comer churrasco com uma colher de plástico. Não dá certo, irmão. Vim para a igreja sem Bíblia, oxe. Graças a Deus. Irmãos, eu me lembro de já ter pregado esse texto aqui. Eu não tenho nenhuma anotação, eu não anoto histórico de pregação, não. Mas eu já preguei esse texto para vocês. Eu não me lembro se foi aqui, não me lembro se foi na Central, eu não me lembro quando foi, mas que eu já preguei. Mas como a palavra do Senhor se renova a cada manhã, eu vou pregar novamente em nome de Jesus, amém? Quem já abriu, diga glória a Deus. Maravilha. Então o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos compreender esse texto sobre a influência que Deus te dá e sobre a maneira como você pode mudar a vida das pessoas ao teu redor. E você que está aqui nesta noite e não é membro de nenhuma igreja evangélica, você que está aqui nesta noite, está afastado dos caminhos do Senhor, você que está aqui nesta noite e é um ateu, eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou falar, porque com certeza você será tocado, porque eu não vim aqui fazer palestra, eu vim aqui para expor a palavra de Deus, eu vim aqui para refletir junto com vocês sobre o que a Bíblia diz, sobre situações de crise, quando o povo de Deus resolve reagir, quando o povo de Deus decide ser usado por Deus, e então aquela nação, aquele povo abandonado passa a experimentar a intervenção de Deus. Então a maior parte de vocês vai estudar também esse texto na sua célula. Então eu quero que você entenda que quanto mais você absorver essa palavra, mais produtiva será a ministração dessa palavra lá na tua célula, amém? Primeiro eu vou ler e depois eu vou te dizer quais são os pontos que eu quero destacar nesse texto. Por aquele tempo, não. Versículo 13, Mateus capítulo 14, versículo 13. Jesus ouvindo isto o quê? Jesus tinha acabado de ouvir, olha aqui para o tio por enquanto, que eu vou te explicar. O texto fora do contexto é mero pretexto, então eu quero te botar no contexto. Quantos aqui tem amigo de infância? Levante a sua mão. E quantos aqui tem amigo de gravidez? Levante a sua mão. Você já tinha um amigo que você virou amigo quando você estava na barriga da tua mãe e esse amigo estava na barriga da mãe dele. Quem tem amigo assim? Olha só, primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Bacana, achei interessante. Então perceba, Jesus era amigo de gravidez de João Batista. Porque quando Maria chegou perto de Isabel, rolou uma vibe entre eles dois. Olha que coisa impressionante, irmãos. Porque João Batista iria preparar o caminho de Jesus. João Batista batizou Jesus. João Batista era primo de Jesus. Provavelmente foi criado com Jesus. E o que aconteceu, irmãos? João Batista falou meia dúzia de verdade e perdeu a cabeça. Ele não perdeu a cabeça igual você às vezes perde a cabeça no trânsito, não. Ele literalmente foi decapitado. Ele não ficou nervoso, ele foi decapitado. Jesus sabendo disso, então por isso que o texto diz, ouvindo essas coisas, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali para um barco, para um lugar deserto, à parte, separado. Quando souberam disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Quando Jesus desembarcou, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor, e curou as suas enfermidades.
Já estava escurecendo, caindo da tarde. Vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Jesus, despede esse povo para que eles possam ir para as aldeias vizinhas comprar alguma coisa para comer. Jesus, porém, lhes deu uma missão, dizendo: eles não precisam se retirar daqui, dá-lhe vós o que comer. Mas eles responderam: nós não temos aqui nada, senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: traga para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos, abençoou depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Então perceba, amado, o que nós vemos aqui? A primeira situação, primeira coisa, você que é um líder de célula, primeira coisa que você precisa observar, o primeiro ponto dessa pregação é uma situação de crise, vulnerabilidade. As pessoas estavam vulneráveis. Algumas pessoas dizem que Jesus estava no deserto. Não é no deserto, estava em um lugar deserto. Não tinha lugar para comer, irmãos. Então a primeira coisa, Jesus viu as pessoas e os viu como ovelha que não tinha pastor. Isso para você não pode significar nada. Mas naquele tempo em que as ovelhas eram criadas, era comum achar na rua ovelhas que não tinham pastor. Como hoje é comum achar por aí pessoas que alguns não querem ser pastoreados. E tem pessoas que os pastores não se importam com eles. Então naquela época era comum você ver uma ovelha ferida, machucada. Uma ovelha com a patinha quebrada, cujo pastor conduzia 200, 300 ovelhas e dizia: eu não posso parar de levar as minhas ovelhas para caminhar por causa de uma ovelha, e deixava a ovelha com a pata quebrada. Outra ovelha contraía alguma doença na pele e o pastor dizia: eu não posso parar e cuidar dela, é melhor deixá-la para trás antes que ela contamine as outras. Então era comum encontrar uma ovelha que não tinha pastor. Era uma situação de crise, de desamparo. Era uma situação de doença, tanto que Jesus curou os seus enfermos. E hoje o que nós vemos? Uma sociedade enferma. Naviraí é uma cidade enferma. Dourados é uma cidade enferma. O Mato Grosso do Sul é um estado enfermo, porque a nossa nação está enferma. A nossa nação, ela tem a doença da corrupção. A nossa nação tem a doença da corrupção. A doença da graninha para o policial na estrada. A doença de comprar e não pagar. A doença de achar o que é do outro e não devolver. A doença de parar o carro onde não se deve. A doença de avançar o sinal. E a doença de ultrapassar o limite da velocidade. É uma doença. A nossa nação é doente. As famílias estão desajustadas e adoentadas. Mulheres não respeitam seus maridos, e os maridos não são românticos com as mulheres. Pais terceirizam a educação dos seus filhos, e os filhos não querem se submeter aos pais. Isso é uma doença, irmão. É doença relacional. No meio de todo esse vazio, a única maneira de se fazer respeitado é morar num casarão e ter um carrão. E quando você vê, você encontra pessoas com muita posse, com muito dinheiro, com muito isso, muito aquilo, mas vazio dentro de si. Então esse é o primeiro estado de crise. E embora Deus não provoque a crise é sempre consequência dos erros do homem, irmãos. Os seus problemas nunca serão um presente que Deus vai te dar. Existem 4 coisas que geram problemas. A primeira delas é a negligência. Quem é negligente com a sua saúde, uma hora vai ter que ser internado. Quem é negligente com o seu apetite, uma hora você vai ser internado. Quem é negligente com o seu filho, uma hora vai ver seu filho na cadeia. Quem é negligente no seu casamento, uma hora vai receber uma notícia ruim a respeito do casamento. Em primeiro lugar é a negligência. Ela é a mãe de grande parte dos problemas. Mas a negligência, ela se manifesta também de outras maneiras.
Uma delas são concessões e permissões. Você vai deixando as pessoas te tratar do jeito que elas querem. Você vai concedendo permissões para uma pessoa ser dura, ser grossa, fazer descaso de você. Você é um chefe, manda uma mensagem no WhatsApp para ativar a sua equipe e ninguém responde você. Você é que permite que eles façam isso contigo. E essa permissão vai te custar caro. Ela vai virar um problema. Essa concessão vai virar um problema. A concessão do namorado da sua filha. Primeiro chega lá, depois acaba ficando até tarde. Depois ele começa a dormir lá. E daqui a pouco já tem peça de roupa dele. O nome disso é concessão. Depois você não reclama quando algo acontecer. Porque a concessão, a permissão, a negligência geram muitos problemas, mas nós vamos aprendendo a lidar com elas. Então não adianta você gritar: ai meu Deus, por que Deus está me permitindo? Não é Deus está permitindo, quem deu a permissão foi você. Quem deu a concessão foi você. Quem permitiu o problema avançar e expandir o território sobre a tua vida foi você. Então você precisa estar atento a isso. É claro que existem problemas que vêm sobre a nossa vida para desenvolver em nós o caráter e a integridade, segundo o livro de Tiago, capítulo 1. Então existem duas coisas que são desenvolvidas na vida de um homem de Deus: a integridade e a maturidade. Aí é outra conversa. Aí são provações, são coisas que Deus coloca você para te provar e para te desenvolver. É igual na escola não tem prova? Tem 10 provas por ano, são 10 provações por ano. Mas qual é o intuito da prova? É tornar o aluno melhor. O intuito da prova não é reprovar o aluno. Da mesma maneira, a prova é a aprovação da parte de Deus, são oposições que surgem na nossa vida para nos trazer crescimento. Mas grande parte dos nossos problemas poderiam ser evitados se não fosse a nossa negligência, as nossas concessões e as nossas permissões. E esse povo estava aqui nesse estado, no meio de uma crise. Mas o que Jesus viu? Então existe, número 1, a instalação de uma crise. Segundo lugar, oh glória, a intervenção de Deus na crise. É uma intervenção que só Jesus observou. Só Jesus observou. Porque Jesus não perguntou nada para ninguém. Eles que falaram: mestre, está tarde, manda o povo embora. Tipo assim, vamos lavar as mãos. Já viu aquele povo que tem alguém faminto lá na rua? Ao invés dele pegar o faminto e falar assim: ó, vamos ali na pizzaria e vamos comer. Ele pega o faminto e traz para o pastor. O pastor está com fome, quer comer alguma coisa. O pastor tem restaurante, irmão? Vai lá você e resolve o problema dele. Pastor, ele não tem onde dormir, daí o pastor vai levar para a casa dele, para dormir debaixo da cama dele? Arruma você. Foi isso que Jesus falou. Vocês não são meus servos? Dá-lhe vós o que comer. Vocês já têm condições de resolver e abençoar a vida das pessoas. Igreja de Naviraí. Naviraí está com fome de Deus. Dá-lhe vós o que comer. As famílias de Naviraí querem receber uma palavra de Deus para serem restauradas. Dá-lhe vós o que comer, porque Deus já entregou o pão na vida de cada um de vocês. Quem crê nisso, diga amém. É verdade. Agora, só que nós vamos olhando as coisas como se fosse um problema de Deus. Ah, se ele fosse convertido, não seria assim. Ah, se ele conhecesse Jesus. Irmão, você está aí para ele conhecer Jesus através de você. Você pode fazer diferença na vida das pessoas. Você pode fazer. Período em que eu trabalhei com adolescente, eu nunca gostei de adolescente, eu tinha raiva de adolescente. Até que meu pastor me chamou para trabalhar na equipe pastoral dele. Depois que ele me chamou, ele disse: você vai trabalhar com adolescente. Eu falei: está amarrado. Mas eu tive que trabalhar, irmãos. Gurizada marrenta, não gostava de ouvir ninguém. E aí eu comecei um grupo familiar com 8 adolescentes na minha casa. Aí eu comecei a perceber as necessidades dos adolescentes. Eu comecei a ir na escola deles, para conhecer os amigos deles, e o que influenciava esses adolescentes. E depois eu criei uma conferência só para adolescente, conferência teen, sexo, drogas e rock and roll.
Então, e a gente para fazer palestra sobre sexualidade, outro para falar sobre drogas, e o delegado, que foi até delegado-geral da Polícia Civil, Roberval, ele foi lá, levou droga, mostrou crack, mostrou cocaína, mostrou um monte de coisa, gurizada, viu, e o rock and roll eram as bandas que nós levamos para tocar lá. Então fizemos uma conferência que nas escolas, os professores estimulavam os alunos aí na conferência, porque, irmãos, eu recebi uma palavra de Deus, dá-lhe voz o que comer. Mas, Senhor, eu não gosto de adolescente, dá-lhe voz o que comer. Eu não estou perguntando o que você gosta de fazer. Eu estou te dando uma ordem, porque o Senhor dá ordem e o servo obedece. O servo não escolhe o que vai fazer, irmão. Manda quem pode, obedece. Isso não está na Bíblia não, mas deveria estar, né, irmão? Que é uma grande verdade. Mas perceba, mas isso foi dito na Bíblia, de alguma outra maneira foi dito isso. Mas perceba, irmãos, dá-lhe voz o que comer. Só que nós pensamos em nós. Nós usamos o nosso perfil no Facebook para falar de nós, não para falar de Deus, não para falar das maravilhas de Deus, não para falar das coisas que Deus faz na nossa vida, não para poder chamar as pessoas para vir na igreja. E as pessoas, irmãos, estão no lugar deserto, está escuro, eles estão sem direção. O lugar deserto daqui a pouco vai ser ocupado por animais que podem atacar essas pessoas. As pessoas estão sendo atacadas, irmãos, pela política. As pessoas estão sendo atacadas pelo governo. A pessoa vai em muitos hospitais no Brasil e não tem uma seringa para poder dar uma injeção numa criança. O pai, a mãe, leva a criança num postinho e diz, está aqui, ó, compra ali o remédio na farmácia aqui, que não tem remédio na farmácia do hospital. Onde é que já se viu isso, irmão? Um país que tem 3 trilhões de arrecadação por ano, não tem um remédio num posto de saúde. O povo está vulnerável, irmão. Se nós não levarmos esse povo para Deus, eles vão enlouquecer. Então, primeira coisa, irmãos, é ver a intervenção de Deus. Agora, depois da intervenção de Deus, tem que ter o quê? A terceira parte, a disposição dos discípulos. Diga para mim bem alto, disposição dos discípulos. O problema é que às vezes a igreja sabe a solução, mas ninguém tem disposição. Olha o que o outro diz aqui. Depois você lê esse mesmo texto, você que é líder de célula, você vai ver aqui em cima do versículo 13, você vai ver que essa mesma passagem está em Marcos 6, 30 a 44, Lucas 9, de 10 a 17 e João 6, de 1 a 13. Então você vai ler este episódio contado nos 4 evangelhos, e você vai ver que um deles falou assim, mas mestre, para alimentar todo esse povo, seria necessário 200 denários. Em dinheiro de hoje, 20 mil reais. Porque, irmãos, tem pessoas que para atender o outro, a primeira coisa que ele faz é a conta do dinheiro. Ele não sabe ver, amado, o valor da transformação de uma vida, que não tem preço isso, irmãos. Não tem preço. Eu fui trabalhar numa escola, estava falando de manhã que eu e minha esposa tínhamos um projeto numa escola de periferia lá em Campo Grande. Era eu e ela, pronto. Eu sou uma pessoa bem prática. Nós vamos formar uma equipe, levar 50 pessoas. Vai muita gente de má vontade, eu não gosto. Eu gosto de ir quem quer fazer a coisa. Aí eu e minha esposa levava lá um cento de salgadinho, 2 centos de salgadinho, um refrigerante lá, uma funada. E lá eu compartilhava a palavra de Deus com eles e dava sempre uma palavra de crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, empoderamento, motivação. Eu fui lá no primeiro dia, no segundo dia uma mãe foi lá procurar a diretora. Eu quero saber quem é esse homem que veio aí ontem na escola. Se ele é mágico, o que ele é? Mas por quê? Minha filha chegou em casa, arrumou o quarto, lavou a louça, arrumou tudo. Quando terminou ainda me perguntou, tem mais alguma coisa para fazer, mamãe? Isso é a palavra de Deus, irmãos. Isso é a palavra de Deus, não é mágica não, é a palavra de Deus. Só que as pessoas estão clamando. Só que quem era a orientadora dessa menina era uma mocinha, aquela garota de programa na rua dela. Mas quando entrou um casal, um homem e uma mulher de Deus, e interviu em nome de Deus, mudou a vida daquela adolescente para a glória de Deus, amém? Pode aplaudir ao Senhor, irmão? E mais uma vez, falei isso várias vezes de manhã, não estou aqui para dizer isso que sou o bambambam não, irmão, que isso não custa nada. Tudo isso é feito em 1h30. Com 30 reais você compra o salgadinho e o refrigerante.
que o povo só te ouve quando você dá comida para eles. Ao você dá comida, irmão, depois você dá a palavra de Deus, eles são tocados e transformados pela palavra de Deus. Num belo dia eu falei assim: quem aqui já foi numa... Vocês vão fazer o quê? Qual faculdade? Irmãos, tudo na 8ª série. Ninguém sabia o que ia ser na vida. Falei: vou levar vocês numa faculdade. E eles ficaram tudo com os olhinhos brilhando. Nunca botaram os pés numa faculdade. Só sabiam o que era boca de fumo. Só sabiam o que era briga dentro de casa. Só sabiam o que era o pai, o cara lá, o homem da justiça, como é que leva as notificações na casa das pessoas, esqueci o nome agora, oficial de justiça, ir lá para poder cobrar o pai. Só isso, brigalhada, faca. Essa era a vida deles, cachaçada. E eu falei para eles: olha, eu vou levar vocês lá na universidade Dom Bosco. Eu não sei de onde que saiu isso, irmão. Quando falei com ninguém da universidade que ia levar ninguém lá, na hora me deu uma doideira. Eu falei: vou levar vocês lá para vocês conhecerem como é que é uma universidade. E eles não acreditaram, não. E depois eu falei: agora, como é que eu vou fazer? E ainda marquei a data. Aí chegou 3 dias antes a coordenadora: o pastor Domício, o negócio do ônibus, vai chegar aqui que hora? Eu falei: ai meu Deus, tem esse negócio do ônibus ainda. Aí, irmãos, eu cheguei e publiquei no Facebook: preciso de um ônibus para pagar preço justo para levar uma gurizada numa faculdade. Um irmão me ligou: pastor, não é preço justo não, eu sei que onde o senhor está é parada de Deus. É para pegar onde, para levar onde, e são quantos? Quantos ônibus? Eu falei: um ônibus só. Aí parou lá na hora, amado. Aí foi aquela gurizada, que no Rio de Janeiro seria equivalente a uma favela de gente quebrada mesmo. Inclusive a região lá é conhecida como corredor do tráfico. Os guris foram, irmãos. Chegaram na UCDB, os assistentes sociais saíram com ele mostrando os prédios. Aqui é psicologia, aqui é o curso de direito, aqui é o curso, irmãos, aqueles meninos levou eles onde é filmado, onde tem um curso de jornalismo, tem a TV interna, a rádio, o CDB. Irmãos, aqueles meninos vieram com a mentalidade transformada. Eles sabiam o que era um estúdio, sabiam o que era um estúdio de TV, sabiam o que era uma sala de aula limpa com ar-condicionado. E eles falaram: esse negócio é para mim. Irmão, isso me custou alguma coisa? Não, irmão. Só me custou falar: Senhor, eis-me aqui. Se é para custar algum dinheiro, a gente faz isso, irmãos. E outra vez eu falei que ia distribuir uns tablets lá para ele, irmão. Só que não apareceu nenhum doador. Eu tomei ferro, peguei meu cartão, fui lá no Paraguai e comprei os tablets para dar para a criançada. Nunca mais eles esqueceram isso. E aí, amado, volta e meia você encontra os professores, encontra aqueles alunos. Ô professor Domício, eu estou trabalhando no hospital, eu estou estagiando lá, eu estou estudando, estou fazendo cursinho. Porque, irmão, um discípulo de Cristo pode mudar muita gente. E se ao teu redor tem uma calamidade, é porque Deus já tem a resposta para a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Você é portador de uma resposta de oração. Existem pessoas que estão orando, irmãos, e a resposta está contigo, e você está calado, está dando mole, ao invés de falar: o que tu quer que eu vou te ajudar? É só isso, irmãos. E a maioria das pessoas, é até de graça, eles querem um abraço, eles querem um beijo, eles querem um elogio, eles querem uma palavra de afirmação. Só que a nossa tendência é atrás de gente que tem alguma coisa para nos dar, quando na verdade nós temos muito mais do que nós precisamos. Por isso nós podemos compartilhar com os necessitados. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Então nós vemos aqui que depois nós vemos essa intervenção, a participação dos discípulos, que cada um botou uma desculpa: mestre, manda embora. Depois: mestre, é muito dinheiro. Irmão, sempre que Deus der um sonho para a igreja, Deus vai mandar o dinheiro. Seja você dizimista ou não. Eu não sei se você já observou, você que não é dizimista, você já observou que você dizimando ou não, essa igreja continua crescendo, prosperando, multiplicando, enviando missionários, botando para quebrar, com seu dinheiro ou sem teu dinheiro. Porque Deus não quer o teu dinheiro, Ele é o dono do ouro e de toda a prata. O que Deus quer ver é a tua fidelidade. Quem está entendendo isso? Só que às vezes a gente diz: mas vai custar, vai custar, vai custar. Irmão, é isso que você faz quando você vai viajar? Você se endivida todinho para viajar? É assim que você pensa quando você vai comprar o iPhone de 4 mil reais? Não, você vai lá e compra. Então por que com as coisas são do teu interesse, você dá o teu jeito, e quando é para o reino de Deus, você quer botar na ponta do lápis? Não. Porque, irmãos, quando Deus te coloca diante de uma situação, você vê uma necessidade, pode saber que Deus vai usar alguém para suprir aquela necessidade. Se o recurso não estiver contigo, está perto de você. Dá uma olhada ao teu redor aí e pergunta quem está do seu lado, atrás e na frente, se o recurso está com ele. Pergunta aí, pode perguntar.
O recurso está com alguém. Eu acho que está com esse casal aqui, irmãos. Está com eles. Então perceba bem, o recurso está com alguém. E eles olharam, irmãos, os discípulos tinham recurso, sim ou não? Não. Mas tinha um menininho que ele saiu de casa à tarde. Ele foi jogar PlayStation na casa do amiguinho. E a mãe dele falou assim: meu filho, leva aqui um sanduíchezinho aqui, ó. Tá aqui um pãozinho, o peixe, né? Se fosse o McDonald's seria o McFish, né? O pão e peixe. Então ela fez o McFish pro filho. E o filho foi lá. Toda criança curiosa, quando viu aquela multidão, falou: rapaz, o que está acontecendo aqui? E foi lá que ele dançou. O discípulo pegou o pão dele e o peixe, falou: perdeu, playboy. Então, irmãos, não foi assim não. É claro que houve uma conversa, mas aquele menino, quando ele entregou aquilo que estava na mão dele, Deus começou a fazer um milagre na vida de uma multidão. Porque o que você tem pode parecer pouco, irmãos. Sabe o pregador que está pregando hoje para vocês? Ele era gago até os 17 anos. Mas mesmo sendo gago, eu comecei a pregar. Quem está falando com vocês já gravou 8 CDs, mas era desgraçadamente desafinado. Quando eu gravei meu primeiro CD, eu ministrava louvor na igreja. Eu fui gravar o primeiro CD, irmão, no estúdio, a sua voz se revela. E eu descobri que era uma coisa medonha. E toda a base, todo o playback já estava gravado. Como é que eu vou fazer agora? Aí tive que chamar meus amigos para cantar minhas músicas, porque eu não tinha voz para cantar nem minhas músicas mesmo. Aí o CD ficou Domício e Amigo. Já pensou que vergonha? Aí depois de muito tempo, eu comecei a gravar meus CDs. Mas irmãos, o pouquinho que eu tive sempre foi de Deus. Quando eu comecei a tocar violão, eu não comecei a tocar violão numa igreja com 1000 pessoas. Eu comecei a tocar no culto doméstico na minha casa. Meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu lá aprendendo, tocando violão nos hinos da harpa. Aí depois meu pai tinha uma mania de abrir congregação em tudo quanto é lugar, aquela mania de assembleano, ponto de pregação, ponto de pregação, ponto de pregação, e graças a Deus por essa mania. Então meu pai abria os pontos de pregação e lá ia eu tocar, irmãos. Aí eu fui desenvolvendo no violão. Mas amado, eu sabia 3 notinhas, mas era consagrado ao Senhor. Eu era gago, mas a minha disposição de comunicar a palavra era consagrada ao Senhor. Eu era desafinado, mas a minha vozinha até fazia mal para o ouvido dos irmãos, mas estava consagrada ao Senhor. Então quando você pega o pouco que você tem, os pães e os peixinhos, e diz assim: mestre, está aqui, irmãos, isso abençoa a vida de muita gente. Você sabe o que você tinha pouco, tem pouco, e vai continuar tendo pouco? Porque você não se dispõe a entregar nas mãos do Senhor aquilo que você tem. Quando você entregar, você vai ver o que Deus vai fazer, irmãos. E aí o que Jesus fez? Fez aquilo que eu e você temos que fazer todos os dias. Consagrar ao Senhor aquilo que temos. Está aqui, Senhor, eu te consagro. Senhor, eu te consagro o meu tempo. Te consagro minha vida. Eu te consagro meus dons, minha profissão. Eu te consagro tudo aquilo que o Senhor me entregou. Eu te consagro. E o que aconteceu aqui no milagre, amado? Que coisa maravilhosa. E tendo mandado a multidão se assentar na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Depois, tendo partido, deu aos discípulos e estes à multidão. Diga: esta cidade será alcançada por Jesus através dos seus discípulos. Jesus não podia jogar pão de avanço? Podia. Não podia fazer chover pão? Sim ou não, irmãos? O mesmo Deus que fez chover maná. Não é isso mesmo? E o que era o maná, irmãos? Era um pão com sabor de mel, bolo com sabor de mel. Era um cupcake. Imagina a chuva de cupcake. Imagina as irmãs que amam cupcake acordar de manhã e ver lá na calçada forrada de cupcake. Que delícia, irmãos. Então maná é assim. O mesmo Deus que fez chover maná, Ele não podia fazer chover pão? Sim ou não? Mas Ele quis contar com os seus discípulos. Deus pode entrar em cada família de Naviraí e mudar a história das famílias. Mas Deus quer que os discípulos façam isso. Quantos estão dispostos? Digam glória a Deus. Você já tem o pão. E o que aconteceu, irmãos? Comeram e se fartaram.
Quem aqui já viajou pela Gol, levante a sua mão. Quem já viajou pela companhia aérea Gol, levante sua mão aí bem alto. Isso. Quem já viajou pela TAM também, levante sua mão. Isso. Essas duas companhias. Quem já viajou por essas duas companhias sabe o que é comer e não se fartar. Mas isso não aconteceu com o povo naquele dia. Eles comeram e ficaram fartos. Porque quando Jesus intervém, irmão, Ele completa por inteiro. Ele não deixa rebarba. Por isso que eu não acredito em crente meio convertido. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu sou meio nervoso. Não. Você é um crente controlado pelo Espírito de Deus. Porque a vida espiritual, irmãos, de uma pessoa não é medida pelos dons espirituais. Porque no dia a dia você não fala língua estranha e você não fica o tempo todo usando discernimento. A vida espiritual é medida pelo fruto do Espírito. Aí que você vê quem é crente e quem não é. A vida cristã é comportamental, irmãos. Entenda isso. Ela não é esotérica, mediúnica, nem transcendental. A vida espiritual é totalmente comportamental. O que é o fruto do Espírito? É a manifestação de quem é espiritual. Paz, alegria, amor, bondade, benignidade. Qual é a diferença de bondade para benignidade? Bondade é o desejo de fazer o bem. E a benignidade é você ir lá e fazer. Tem pessoas que você quer ajudar, mas você não pode. Então isso é bondade. E benignidade é quando você pratica aquilo que está no teu coração. Domínio próprio, que hoje é conhecido como autodisciplina. O que é autodisciplina? É quando você só fala o suficiente, come o suficiente, gasta o suficiente e dorme o suficiente. Uma pessoa que dorme, come, fala e gasta só o suficiente é uma pessoa que tem autodisciplina. Esta é crente. Agora quem dorme demais, come demais, fala demais e gasta demais, não tem nada de convertido, porque ele é conduzido, ele é um escravo do seu desejo, do seu sentimento. Tem gente que tem tudo, irmãos. Você abre o guarda-roupa da pessoa, tem 10 mil reais de roupa, mas ela não tem dinheiro para viajar. Qual é a dica que eu te dou? Nas férias agora, passa as férias dentro do teu guarda-roupa. Pega uma cadeira de praia, abre teu guarda-roupa, bota lá, bota um jazzinho para tocar e dá-lhe limonada. Pronto, férias inesquecíveis. Eu duvido que você vai esquecer dessas férias dentro do guarda-roupa. Então para que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Tem gente que a tara dele é por telefone. Meu Deus, irmãos. Eu uso aqui um Samsung. Quem tem dinheiro compra mesmo, que é legal ter. Desde quando lançou o iPhone, eu morava nos Estados Unidos. Assim que saiu, eu comprei o iPhone e sempre andei iPhone. Um dia desse fui comprar uns aplicativos, irmão, tudo caro no iPhone, tudo de graça no Android. Eu falei, eu vou comprar esse tal de Android. Irmão, Milão, pensa num homem feliz com o Androidzinho dele de Milão. Nunca mais vou comprar um iPhone na minha vida, irmão. Porque com iPhone, com dinheiro de comprar um iPhone, eu compro um Android e eu vou em Miami e volto. E pronto, agora tem jeito não, irmão, é iPhone. Tá duro. Aí quebra o iPhone no chão, irmão, a tela é 900 pila. Aí ele fica todo arrumadinho, com o vidro todo estilhaçado, parece que ele voltou do Iraque. E não tem dinheiro nunca para trocar esse trem. Porque, irmão, com a tela do iPhone ele compra um Androidzinho, ó, quad-core, 32 GB de memória. É excelente o aparelho. Mas tem gente não, irmão, que quer pegar o negócio e botar, virar o celular e mostrar para todo mundo que está com a maçãzinha. A maçã apodrece, irmão. A maçã apodrece. Adão e Eva conhecem muito bem a história de um fruto aí. E você fica entrando nessa. Então, irmão, para de querer impressionar os outros, irmãos. Amém? Quem te ama de qualquer maneira. Você pode ter um celular da Alcatel, aquele de R$69, irmão. O seu chip pode ser igual ao meu da TIM, que não pega em lugar nenhum.
só pega dentro da loja da TIM. É o único lugar que pega, é o celular da TIM. Você ligar para alguém, você tem que ir dentro de uma loja da TIM. Aí lá pega. Mas irmãos, viva feliz. Quem te ama de qualquer maneira, sim ou não? É, irmão. Irmãos, eu posso chegar de chinelo, bermuda furada, com uma camisa do Corinthians para minha mãe, do Palmeiras. A minha mãe vai chegar e falar assim: meu filho, tira essa camisa e me dá um abraço. Porque, irmão, quem me ama de qualquer maneira. Você não precisa impressionar as pessoas que te amam. Você só impressiona as pessoas que você sabe que elas não te amam. Você tem que se fazer para ser aceito por elas. O crente não precisa ser aceito por ninguém, porque já foi aceito por Jesus do jeitinho que ela é. Pode aplaudir o Senhor. Então, quando você vai, irmão, coloca seu dinheiro. Aquilo que eu falei aqui, que estávamos falando o quê? Do fruto do Espírito. Agora, o que é obra da carne, irmãos? É idolatria. Mas pastor, aqui não tem nenhum idólatra não. Tem sim, na igreja tem muito idólatra. Não confunda ídolo com imagem. Imagem é toda representação gráfica que representa uma divindade. Isso é uma imagem. E ídolo é tudo aquilo que você coloca entre você e Deus. Isso é um ídolo. Tem mãe que o filho é um ídolo. Tem mulher que o marido é ídolo. Tem ministro que o ministério dele é o ídolo dele, é entre ele e Deus. E se Deus falar assim comigo: vem comigo para o mato para me buscar. Ele: não tem multidão, eu não vou, só vou onde tem multidão. E a pior idolatria de todos, é a egolatria, é a idolatria de si mesmo. Ele só pensa nele em vez de pensar em Deus. Irmãos, uma pessoa que tem egolatria, ela desgraça com o casamento, com o ambiente de trabalho, com a criação dos filhos, sacrifica até os filhos por causa dela. Isso é egolatria. Então a idolatria, que vem do grego eidodolatria, é aquilo que está entre você e Deus. Depois vem tantas outras coisas, amados, que são manifestações da carne, entre elas a ira. Então uma pessoa irada não é uma pessoa de Deus, não é uma pessoa totalmente convertida. Então na minha igreja tinha um policial civil, delegado, e ele botava música para cantar, música tocando hino na delegacia. E quando algum bandido era malvadão demais, aí o bandido falava: o senhor é evangélico? Assim, sou. Eu sou desviado da igreja, achando que ele ia aliviar, né? E ele dizia para o cara: então eu vou te apresentar o Jesus. Ele levava o cara lá para o fundo, irmão, um pedaço de pau desse tamanho, escrito Jesus. Eu vou te apresentar Jesus aqui, que esse Jesus vai te libertar. Porque, irmãos, ele converteu, mas o coração dele não se converteu. Então nós precisamos ser totalmente convertidos. Porque quando nós formos convertidos, irmãos, as pessoas vão olhar para nós e vão perguntar: o que acontece contigo? Então o que tem acontecido? Há 1 ano e meio já, quando eu me desliguei da equipe pastoral da primeira igreja, continuo membro lá, comecei a trabalhar nas empresas, na JBS, no Ministério Público do Estado, na Assembleia Legislativa, tudo isso, trabalhando, falando, ministrando. Eu fui para Londres, fiquei em Londres, fui em Paris, Madrid, Londres, dando treinamento. E quando, geralmente a gente falava, e quando terminava, amado, sempre alguém vinha perguntar: você é crente? Eu dizia: por que você está me perguntando isso? Não, teve algumas coisas que você falou comigo que mexeu comigo mais do que devia, porque eu vim aqui só para ouvir uma palestra, e você ia ministrar na vida daquela pessoa. Mais uma vez dizendo, irmãos, você pode perguntar à minha esposa: eu não sou fanático, eu não sou religioso, eu gostaria de orar mais do que eu oro. Eu oro, eu levo a vida de oração a sério, mas eu não oro 6 horas por dia, não oro 3 horas por dia. Eu procuro ser sincero diante de Deus e procuro manifestar Deus onde eu estiver. Às vezes eu estou na minha casa e eu vou para o centro de carro. Às vezes eu estou na minha casa e me dá vontade de ir de ônibus. E eu tenho um cartãozinho dos ônibus lá de Campo Grande. E é porque Deus quer que eu ministre na vida de alguém. E eu pego ali, não vou farejando ninguém. Diz: Deus, coloca na minha frente quem for. Eu pego meu cartãozinho, entro no ônibus, sento. E aí eu falo: Deus, quem sentar aqui do meu lado é porque precisa da tua palavra. E quase todo mundo precisa. E se é crente, precisa de uma exortação. Se é um desviado, precisa se reconciliar. Se é um ateu, precisa experimentar a presença de Deus.
Simples assim, irmãos. Você se coloca diante de Deus e Deus vai conduzindo. Não é você que diz, a partir de agora eu vou orar 6 horas, eu vou ler a Bíblia de capa a capa 3 dias. Irmão, isso vai dar errado, é igual dieta. Não adianta você enlouquecer com dieta, irmão. A maneira mais fácil de você engordar é encarar todo tipo de dieta. Porque a dieta tem que começar na mente, não é na barriga. Não adianta fazer redução de estômago, tem que fazer redução de olho. Porque é o olho grande que é o problema, não é o estômago grande. Quando você reduzir o olho, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Eu estou nesse processo de redução de olho, graças a Deus. Então, irmãos, entenda isso. Que quando o discípulo de Cristo entende que todas as áreas da vida dele, espiritual, emocional, relacional, carreira, acadêmico. Algumas pessoas dizem, eu quero ser pastor. E eu pergunto, você quer ser pastor em que área? Não, pastor de igreja. Não, você não está entendendo. Você quer ser pastor em que área? Aí eles me pedem, pode explicar melhor? Posso. Porque há um equívoco das pessoas acharem que você só pode ser pastor na igreja. Eu quero que meus filhos tenham a profissão deles, irmãos, mas que sejam pastores onde eles estiverem. Que eles pastoreiem as ovelhas que estiverem em volta deles. Então já falei para o meu filho, o desejo do papai é que você seja um neurocirurgião no Albert Einstein. Mas se Deus chamar você para ser porteiro, você vai ser o melhor porteiro dessa cidade. Porque todo mundo que entrar vai ser tocado por Deus e vai sentir que você não fica apenas numa porta, você vai conduzi-los para a porta que leva para o céu. Não tem problema você ser simples, não tem problema você ser uma faxineira. Foi aquilo que Franklin Roosevelt disse, se você for um varredor de rua, varra a rua como Michelangelo pintava um quadro e como Beethoven tocava o seu piano. Faça o seu melhor. É para varrer a rua? Agora o problema é que o povo quer ser medíocre e acha que Deus vai abençoá-los. Na sua mediocridade não vai, irmão. Deus só vai expandir naquilo que você é excelente, para que Ele possa expandir a excelência dEle através da sua vida. Então seja um profissional excelente, manifeste Deus onde você estiver, e você vai ver os milagres de Deus. E tudo aquilo que Deus tiver para as pessoas ao teu redor, Ele vai revelar para você em abundância. As pessoas serão tocadas, transformadas, abençoadas, e você também será abençoado através disso. Veja o que aconteceu. Houve a multiplicação dos pães, e ainda sobraram quantos cestos, gente? 12 cestos, um para cada discípulo. Então perceba que quando o discípulo se dispõe a ser um instrumento de Deus, ele passa também a experimentar a provisão de Deus, irmãos. Entenda que esse assunto de provisão não é um assunto que te diz respeito, irmão. Quem provê é Deus, não é você. Você só trabalha, mas o resultado do teu trabalho quem dá é Deus. Às vezes tem uma fazenda do lado da outra, irmãos. Uma fazenda perde tudo e a outra dobra a produção. Às vezes 2 vizinhos de fazenda, as vacas parem, que é uma maravilha, e dão leite, que é um manancial. Na fazenda do lado, irmãos, os bichos estão tudo morrendo, porque a provisão é da mão de Deus, não é você que controla. Você acha que controla. O agrônomo e o veterinário, ele acha que controla, mas quem controla é Deus. Porque quando Deus quer secar a vaca, Ele seca. Quando Deus quer matar o boi, Ele mata. Mas quando Deus quer que o boi seja produtivo, que a vaca seja leiteira e reproduza muito, Deus põe a mão e as coisas acontecem. Então não é por causa de você, é por causa do Senhor. Então para as coisas acontecerem de maneira correta, você tem que fazer como Jesus fez. Pegou o pão e o peixe e disse: Senhor Deus, isso aqui é teu. Seja sério com as coisas de Deus. Leve Deus a sério. Seja livre do espírito do dinheiro que controla a nossa sociedade capitalista. Como é triste você falar com um pai e o pai falar: pastor, meu filho não tem mais jeito. Ele já cheirou uma fazenda inteira, não tem mais jeito. Pastor, meu casamento não tem mais jeito. Um rapaz de uma empresa de telemarketing em Campo Grande, 150 funcionários, cancelou um contrato. Pastor, hoje é o dia mais triste da minha vida. Por quê? Porque eu vou ter que demitir meus funcionários.
E eu falei, você já conversou com Deus a respeito disso? Não. Então você está louco. Os funcionários não são teus, foi Deus que trouxe para você. Como é que você vai dispensar as pessoas que Deus trouxe para você sem perguntar nada para Deus? Vamos orar. Eu não vou entrar em detalhes não, irmãos. Hoje ele tem 800 funcionários para a glória de Deus. É assim que Deus faz. É Deus fazendo, é Deus trabalhando. Você precisa confiar no Senhor. Ser fiel a Deus no dízimo e nas ofertas. Todas as vezes que você doa, você dá um comando no mundo espiritual de que o materialismo não domina você. Dê além do que você pode. Não de maneira irresponsável, mas mais do que você entende que deve dar. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não é teologia da prosperidade não, é a teologia das promessas de Deus. Que quanto mais você se desprende, mais Deus te dá. Porque Deus não vai te dar nada que tome o lugar dele na tua vida. Por causa disso que você não tem muita coisa. Por causa disso que você ainda não passou no concurso. Porque Deus sabe a cobra que você vai virar se você passar em determinado concurso. Por isso que Deus não faz isso. Deus sabe que esse concurso vai virar o teu Deus. E Deus nunca vai te dar nada para tomar o lugar dele na tua vida. Porque Deus quer ser o seu Senhor para o teu próprio bem. Não para te controlar, para o teu próprio bem. Então, amados, quando nós aprendemos isso, como eu aprendi desde pequenininho, trabalhando, vendendo jornal lá em Brasília, aos 14 anos... acordando 6 horas da manhã, 40 minutos vendendo jornal ali em volta da minha casa, entrava, tomava banho e ia para a escola. Chegava da escola, almoçava, fazia o meu dever de casa e depois eu ia lá para o plano piloto em Brasília para empurrar carrinho das madame lá no mercado Jumbo, que ela ia fazendo as compras, eu ia arrumando e depois empurrava até o carro dela para ganhar mais algum dinheirinho e sempre dizimando ao Senhor. Nunca tive luxo na minha vida, mas eu sei que eu tenho um lugar lá no céu onde eu vou morar e lá as ruas serão de ouro. O que todo mundo aqui se mata para ter no relógio, lá onde está a minha casa, vai ser onde meus pés vão pisar. Ruas de ouro. Está lá, irmãos. Então, enquanto Deus vai dando e vai permitindo, nós vamos trabalhando, ganhando dinheirinho e vivendo com conforto. Agora, luxo eu nunca tive, irmãos. Eu já doei 3 carros para a obra de Deus, para a obra missionária. Para mim não tem problema, porque tudo que eu tenho é do Senhor. O que Deus mandar eu entregar, eu entrego. Eu não estou nem aí. Então você precisa aprender sobre isso. Você jovem, você adolescente, você que está desempregado, faz um servicinho aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Seja fiel a Deus no dízimo. É um dispositivo que Deus colocou para você, para poder medir a tua fidelidade. Seja fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Viva tudo isso. Então aqui nós aprendemos um estado de crise, primeira parte. Segunda parte, a intervenção de Deus na crise. A terceira parte, a disposição dos discípulos. E depois a quarta parte, o resultado da disposição dos discípulos, todos sendo saciados. É isso que Deus tem para você. Mas você precisa valorizar e ver as coisas com os olhos de Deus. Enganoso é o coração do homem. Permita a Deus fazer as escolhas e estabelecer as coisas na sua vida. E com certeza você vai viver o melhor de Deus, amém?